Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Estamos começando uma lição totalmente nova com o tema As Três Mensagens do Apocalipse. Mensagens essas, irmãos, que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre o evento o evento dos últimos dias, né? Os eventos que antecedem a volta de Cristo. E aqui eu gosto sempre de observar o tema da lição ou a introdução do autor, que é essa parte que está aqui na lição. Eu achei interessante que ele começa a citar aqui pelo menos três coisas que aconteceram no mesmo ano que teve o desapontamento do povo que aguardava a volta de Cristo no ano de 1844. Uma vez que aquilo ocorreu no dia 22 de outubro, né, a data prevista, no dia 15 de outubro, aqui fala de um luterano alemão chamado Friedrich Nietzsche. É aquele tão famoso ateu que é falado diversas vezes. Quem muito comenta sobre ele e quem já leu bastante sobre ele foi o próprio Rodrigo Silva. E ele menciona muito coisas dele. E aqui está fazendo menção que nesse período que ele nasceu, irmãos, onde ele se originou, foi o período que deu, então, grandes informações em relação ao ateísmo. Mais adiante aqui ele chega a falar de Karl Marx, outro também que escreveram livros, escreveram coisas, era outro ateu muito, como é que eu posso dizer assim, muito veemente com aquilo que ele defendia. E aqui, também no ano de 1844, ele publicou um livro, né? Escreveu um livro que foi publicado em 1932, mas ele escreveu um livro falando também sobre o ateísmo. Mais adiante, no mesmo ano, 1844, Charles Darwin também publicou ou criou algo que no ano de 1859, é o livro chamado A Origem das Espécies. Observe só o bombardeio de coisas que aconteceu em 1844. Porém, uma verdade presente também foi levantada nesse período. A verdade de que o povo de Deus precisava com mais propriedade examinar as Escrituras com mais veemência, com mais força. Embora aqui os maximianos ou os marxistas, aqui ele chama de Nietzscheana, né? Nietzscheana e os darwinistas tiveram uma certa prevalência nesse período, o que prevaleceu, na verdade, com autenticidade bíblica, foi a mensagem que aconteceu no ano 1944. E olha o que está dizendo aqui, ó. Contra essas três coisas, ele chega a descrever assim, ó. Contra Marx, o movimento adventista do sétimo dia proclama que o conflito entre Cristo e Satanás, não um fluxo materialista, explica a história que terminará não em uma utopia comunista, mas no estabelecimento sobrenatural do reino de Deus. Contra o darwinista, ou contra o darwinismo, o movimento adventista do sétimo dia ensina que a vida se originou não no processo natural e casual da mutação aleatória e seleção natural, mas pelo poder de Deus, Criador, que em 6 dias criou os céus e a terra. E para terminar, né, contra Nietzsche, o movimento adventista do sétimo dia proclama não só que Deus existe, mas que seu código universal de moralidade das antigas tábuas da lei, porque ele escreveu que devia ser quebrado ou pisado a lei de Deus, os 10 mandamentos permanecem como padrão absoluto do julgamento e rege toda a humanidade. É mera coincidência que todos esses eventos tenham acontecido em 1844? Claro que não. Não devemos pensar assim. Isso aconteceu para que o povo pudesse rever o seu conceito de exame das Escrituras. E graças a Deus, a palavra de Deus, de forma específica, na mensagem dos três anjos, refuta todas essas teorias que foram ali criadas, elaboradas, primeiro pelo arqui-enganador, o arqui-inimigo, e depois os seus instrumentos que ele ali utilizou. Arimatea chega a descrever que Darwin foi um instrumento muito poderoso nas mãos do diabo para poder lançar por terra a origem da criação de todas as coisas, fazendo com que o ser humano tivesse uma visão deturpada referente ao que a Bíblia Sagrada nos descreve sobre a criação do ser humano. Aqui na lição de sábado, irmãos, é mencionado um livro. Eu confesso a vocês, eu não leio, não conheço inglês, mas eu fui ali no Google, né, para traduzir esse livro que aqui é mencionado. O título do livro é Em Menor Número. E o capítulo que ele é mencionado aqui é Histórias Incríveis das Reviravoltas Mais Surpreendentes do Campo da Batalha da História. Aqui começa a falar sobre vários assuntos. Um deles é sobre as guerras que aconteceram
na época antiga, quando ele fala que esse autor, né, o Cormac Brien, ele narra histórias de exércitos que, embora com grande desvantagem, ainda assim venceram. Conta, venceram. Conta de um exército de 55 mil soldados de Aníbal de Cartago, que derrotou o invencível exército romano de 80 mil soldados. E a incrível história do exército grego de Alexandre o Grande, que derrotou o Império Persa. Sabe, aqui é nos dito que o inimigo tem atacado diversas vezes o povo de Deus. E na parte final diz assim, ó: graças a Deus, embora estejamos em desvantagem numérica, ainda que haja muitas possibilidades, humanamente falando, contra nós, mesmo que os ataques de Satanás sejam ferozes, por meio de Jesus, venceremos no fim. O tema do último livro da Bíblia, o Apocalipse, é Jesus vence Satanás. Por quê? As circunstâncias, irmãos, que nós passamos aqui, somos tentados a pensar e às vezes até esquecer de toda a promessa que Deus nos deu. Porque o mundo que nos cercamos, a situação da qual nos encontramos, ela nos afoga, ela nos sufoca, de tal forma que, lamentavelmente, por nossa incredulidade, às vezes por nossa incapacidade espiritual, às vezes por uma falta de um relacionamento mais estreito com Deus, nós começamos a focar e ver as coisas simplesmente no mundo que nos está cercando naquele momento. É aqui que eu encontro uma frase linda do pastor Billy Graham, já falecido, quando ele chega a dizer assim: eu li o último capítulo da Bíblia e vi que tudo vai acabar bem. Quando o autor aqui fala que nós estamos em menos número, falando em relação às hostes diabólicas, às hostes satânicas, de fato, irmãos, eu concordo com o autor também nesse pensamento. Por quê? Eu não tenho dúvida de que para cada ser humano que existe nesta terra, existem muitos demônios para destruir a vida dele. Aí você nota, estamos em menor número, humanamente falando, como ele aqui falou, mencionou, mas temos ao nosso lado o anjo do Senhor, que a Bíblia nos dá o conselho, né? O conforto de que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que os temem e os livra. E embora existem aqueles que não têm o temor de Deus, ainda assim Deus os livra e os guarda por sua misericórdia. Embora lá no final dos tempos, quando ele fizer continuar fazendo mau uso do seu livre-arbítrio, escolhendo o pecado, escolhendo viver para este mundo, com certeza o temor de Deus ou o cuidado de Deus será retirado daquela pessoa. Logo, ela então se enveredará em uma vida extremamente destrutiva. E aí não haverá mais como ele ser protegido por Deus. Por isso, uma coisa que eu tenho que levar em consideração, sabe? As minhas escolhas determinam que tipo de caráter eu quero ter. As minhas decisões hoje, eles vão fazer uma formação da vida que eu quero ter por todo o tempo. E fique certo, nós somos atacados assim, de forma bombástica, né? Tem um hino do Horatio Gates Spafford, que é muito cantado, do hinário 230, do hinário adventista. Tem um texto dele, uma das estrofes, ele fala assim, ó: embora me assalte o cruel Satanás e me ataque com vis tentações, ó sim, certo estou, mesmo em tais provações, com Jesus eu feliz sempre sou, ou sempre feliz serei. O que me deixa claro nesse hino é que o inimigo não vai deixar de atacar, mas embora isso aconteça, leve com consideração, o final vai acabar bem. Cristo vencerá. Fazemos parte, irmãos, de uma luta onde nós já sabemos como será o fim. Não precisamos torcer para que o fim venha a ser bom. O fim já é garantido pela palavra de Deus que será bom, que será um final que o vencedor, Cristo Jesus, ele esmagará, como está aqui na lição, olha, a cabeça da serpente. E ao esmagar, ela de fato deixará de existir para sempre. É nesse contexto, irmãos, que aqui faz menção na lição de domingo sobre a batalha no céu. Batalha essa que é motivo de discussões no mundo teológico, no mundo acadêmico. Por quê? Como um ser perfeito poderia deixar, ou como no céu perfeito iria surgir um ser imperfeito? Deus fala que tudo que ele criou era muito bom. E na criação de Deus, tudo era feito, embora, claro, a expulsão de Satanás do céu foi antes da criação da terra, embora tenha sido bem depois,
os anjos foram criados também como algo muito bom. Nós não temos um relato na Bíblia sobre a criação dos anjos, mas isso não muda nada. O que eu quero deixar aqui claro é que Deus criou os anjos também com algo benéfico para cada um deles. E aqui entra um texto que Ellen White descreve no livro Parábola de Jesus. No mundo celestial havia uma harmonia completa, porém houve um que escolheu corromper o seu coração. Houve um que preferiu escolher o lado errado. E agora, sabendo que os seres, todos os seres, são criados com a liberdade de escolha, ele fez mau uso da sua escolha. No primeiro capítulo do livro Patriarcas e Profetas, eu aconselharia você ler o capítulo intitulado Por que foi permitido o pecado? E ali você vai ver muita coisa interessante. Olha só o que diz aqui, referente ao que eu lhe mencionei para você anteriormente. Houve um ser que perverteu a liberdade que Deus concedera às suas criaturas. O pecado originou-se com aquele que, abaixo de Cristo, fora o mais honrado por Deus e o mais elevado em poder e glória. Entre os habitantes do céu, Lúcifer, filho da alva, era o primeiro dos querubins cobridores, santo e incontaminado, permanecia na presença do grande Criador, e os incessantes raios de glória que cercavam o eterno Deus repousavam sobre ele. Pouco a pouco, ele foi se afastando. Lúcifer, pouco a pouco, veio a condescender com o desejo de exaltação própria. As escrituras chegam a descrever, né? Elevou-se o teu coração por causa de tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Sabe? Olhar para si. Olha o que diz mais embaixo. Quebrando ou quebrantando a perfeita harmonia no céu, a disposição de Lúcifer para servir a si mesmo em vez do seu Criador, ele suscitou um sentimento de apreensão ao ser observado por aqueles que consideravam dever a glória de Deus ser suprema. No conselho celestial, os anjos insistiam com ele. Sabe? Houve uma escolha única. Houve uma escolha particular da parte dele. E ele não cedeu, não aceitou. Preferiu continuar na sua conduta. Olha o que diz aqui mais à frente. O espírito de descontentamento que assim se acendera estava a fazer sua obra funesta, conquanto não houvesse uma insurreição declarada, a divisão de sentimentos imperceptivelmente crescia entre os anjos por causa de sua influência. Satanás fez isso com os demais anjos. Alguns havia que olhavam em favor para as insinuações de Lúcifer contra o governo de Deus, posto que tivessem estado até ali em perfeita harmonia com a ordem que Deus estabelecera, achavam-se agora descontentes e infelizes, porque não podiam penetrar seus conselhos insondáveis, não estavam satisfeitos com seus propósitos de exaltar a Cristo. Anjos que eram fiéis e verdadeiros sustentavam a sabedoria e justiça do decreto divino e se esforçavam por reconciliar-se em ser desafeto com a vontade de Deus. Em outras palavras, os anjos tentaram, de certa forma, atrair para o que devia ser levado em consideração. Satanás, Lúcifer, não quis. E para fechar, olha que diz assim, ó. Com grande misericórdia, de acordo com o seu caráter divino, Deus suportou longamente a Lúcifer. O espírito de descontentamento, desafeição, nunca antes havia sido conhecido no céu. Era um elemento novo, estranho, misterioso e inexplicável. O próprio Lúcifer, observe só aqui na página 38, o próprio Lúcifer não estivera a princípio ciente da natureza verdadeira de seus sentimentos. Durante algum tempo, receou exprimir a ação e imaginações de sua mente, todavia não as repeliu. Não via para onde aquilo poderia lhe levar. Entretanto, esforçava-se para convencê-lo e não quis convencê-lo do seu erro. Provou-se que sua desafeição era sem causa e fez-lhes ver qual seria o resultado de persistir em revolta.
Lúcifer estava convencido de que não tinha razão. Viu que justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santos em todas as suas obras, que os estatutos divinos são justos e que, como tais, ele os deveria reconhecer perante todo o céu. Houvesse ele feito isto, e poderia ter salvo a si mesmo e a muitos anjos. Ele não tinha naquele tempo repelido totalmente sua lealdade a Deus, embora tivesse deixado sua posição de querubim cobridor. Se tivesse, contudo, voltado e disposto a estar com Deus, reconhecendo que a sabedoria do Criador era a única que deveria ser preenchido o lugar designado no seu coração, chegou o tempo, então, que houve aquilo que nós conhecemos no capítulo 12, a batalha no céu. Sabe, irmãos, ele foi convencido de que todos os seus pensamentos e desígnios eram errados. Ainda assim, escolheu não reprimir esses sentimentos. Então, quando eu olho aqui, eu não tenho como atribuir a culpa a Deus. Embora o que é falado, que esse sentimento nele era misterioso, inexplicável, e o Roberto Rabelo, quando ele fala sobre isso, ele fala assim: explicá-lo corresponde a defendê-lo. Se eu explicar a origem do mal, o próprio Paulo chega a descrever, né, que o mistério da iniquidade opera. Então, se é algo misterioso, eu tenho que levar em consideração que aquilo que foi revelado é o suficiente para me fazer crer e nunca duvidar do amor, do cuidado e da bondade de Deus. Nós lemos aqui: Deus suportou a Lúcifer por muito tempo, irmãos. Muito tempo diante de Deus é muito tempo mesmo. Quando ele chega a dizer assim: e os seus dias serão só 120 anos. Ah, só. Você nota que a expressão aqui é pequena, mas 120 anos é muito tempo. Quanto tempo Lúcifer passou no céu? Desde o seu desentendimento em seu coração, desde o mal germinado em que ele acalentou e alimentou, até sua expulsão. Eu não tenho resposta. Eu não sei quanto tempo foi, mas, pelo que está dizendo aqui, longamente, por longo tempo. Tem outro texto que fala assim, o grande conflito fala assim: reiteradas vezes foi-lhe dada a oportunidade de se voltar, coisa que ele não quis. Sabe, enquanto ele estivera lá, ele perdeu a posição de anjo cobridor, mas ainda permaneceu lá por muito tempo. E ainda assim, todo o tempo que ele ali passou não foi suficiente para com que ele levasse em consideração. Embora o tempo que Deus lhe deu era o suficiente, o cálice ele encheu. Houve então agora a luta, a batalha no céu. E nessa luta ele foi expulso. Nessa luta ele de fato perdeu a sua presença lá. E agora ele é lançado aqui na terra. Sabe, irmãos, hoje nós temos a escolha. Escolhei hoje a quem se vais. Deus colocou o livre-arbítrio em todos os seres criados. Os anjos e os seres humanos não são diferentes no tocante a isso. Se eu quiser me perder, vai ser por minha escolha própria, porque Deus fez e faz de tudo para me salvar. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu tenho conversado com várias pessoas de coração triste, angustiado, amargurado. Eu tenho tentado trazer palavra de ânimo, mas as pessoas em si, elas nunca devem esquecer que Deus é o seu refúgio, é a sua fortaleza, que embora aqui nós somos assaltados, como eu cantei no hino 230, pelo cruel Satanás, sabemos que em Cristo nós somos vitoriosos. O inimigo é especialista em seus ardis e ataques, nos fazer ter dúvida do cuidado de Deus, de sua bondade, nos faz pensar que Deus nos abandonou. Foi a mesma coisa que ele fez com Cristo no deserto. Olha, se você é o filho de Deus, como é que você está nesse estado? Olha a sua condição, olha a sua aparência. Você não é o filho de Deus. Se você fosse o filho de Deus, não estaria nessa condição. Mas eu quero que você me prove. Faça isso, faça aquilo. Sabe, Satanás é especialista em satisfação, em fazer com que a nossa vontade seja submissa à vontade dele. Porque todas as vezes que nós reprimimos a nossa vontade com Deus, nós estamos de todo voltado para a vontade do diabo. E aqui, essa batalha que iniciou-se no céu, veio ter continuidade aqui nessa terra. É aqui que ela será concluída, pois é aqui que Cristo, quando voltar, destruirá no lago de fogo e enxofre o diabo e seus anjos, e todos aqueles que com o mau uso do seu livre-arbítrio escolheram estar ao seu lado. Que Deus, portanto, nos ajude a fazermos as boas escolhas, que o livre-arbítrio que temos possa ser bem utilizado e que em Cristo possamos escolher amá-lo voluntariamente,
pelo Espírito Santo que em nós habita. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos Teus conselhos, que nós possamos manter o Teu Divino Espírito Santo em nossa vida, para que através da vontade dEle, nós sabemos escolher a Tua vontade. Nós não temos, Senhor, o poder de escolher nossos próprios desejos, nossos próprios caminhos. Portanto, por favor, nos ensina a andar ao Teu lado e que a cada dia o Teu Santo e Bom Espírito nos oriente e nos ilumine a andarmos na luz da santa, boa e agradável vontade do Senhor. Perdoa nossas faltas, nos dá uma boa semana e permanece conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, uma ótima semana, que Deus cuide da sua vida e até nosso próximo estudo, se Deus quiser.